graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E essa obra, para mim, foi a melhor obra que eu li sobre a Trindade. E olha que eu tenho bastante materiais. Teologia sistemática, livros, enfim, artigos. Mas muito complexo, porque é difícil explicar esse mistério divino. É difícil explicar a Trindade, tá? Difícil, mas não é impossível, né? Alguns conceitos nós conseguimos explicar, porque a Trindade é bíblica, não é uma invenção católica, não é uma invenção da Bíblia, é uma coisa que está na Escritura. A Trindade e a Sociedade, esse material da editora Vozes, não é barato, tá? Você vai encontrar na Amazon aí por R$70. E vende muito essa obra. Na verdade, as obras do Leonardo Boff é excelente. Leonardo Boff, ele é filósofo, teólogo, palestrante, deu aulas em várias universidades católicas, tá? Hoje ele é comentarista do Jornal do Brasil, tá? Ele é uma pessoa que escreve artigos, muito inteligente. É claro que tem coisas do Leonardo Boff que você não vai concordar, né? Várias doutrinas, né? Ensinos. Mas essa obra aqui, sobre a Trindade, você que é protestante, assim como eu, você que é reformado, pentecostal, eu sou pentecostal, né? Graças a Deus. Mas você que não é de outra linha, outra vertente protestante, pode ler essa obra tranquilamente. Porque aqui ele é ortodoxo, bíblico, consistente, vai citar os concílios, vai citar os pais da igreja, tá? Ele vai dar show. Essa obra aqui ele dá show, ele arrebenta. Ele estava iluminado quando escreveu essa obra. A Trindade e a Sociedade. Como a igreja, a sociedade, né, pode entender esse mistério, pode entender a Trindade. Então é um livro maravilhoso, suntuoso, glorioso, esplêndido. E abrindo aqui para vocês verem rapidamente o sumário, tá? Aqui está o sumário, onde ele vai fazer uma exposição da Trindade de uma maneira coesa, consistente, tá? Bíblica e ortodoxa. Ele começa com a introdução, tá? Ele começa com a introdução. E eu vou correr aqui porque é muita coisa para mostrar, tá? Então vou mostrar para vocês. Vocês pausam aí o vídeo e leem, por gentileza. Aí vocês me ajudam, né? Aí não preciso ficar lendo para ganhar tempo aqui para mostrar a obra por dentro, por completo para vocês. Algumas coisas aqui que eu achei interessantes ler para vocês, ok? Aqui está a introdução, onde ele vai falar desse mistério divino, tá? O mistério da Santíssima Trindade. E aqui começa o capítulo 1, ó. Ele vai falar no princípio está a comunhão. No princípio está a comunhão. Aqui, ó. Tá? Vai falar sobre a fé monoteísta, como explicar isso. Trindade é politeísmo? Não, não é politeísmo, é uma diferença, né? Nós não cremos em 3 deuses, mas sim em um único Deus. Ele vai explicar isso aqui. No capítulo 2 aqui, ó, como se nos revelou a Santíssima Trindade. Essa revelação, ele vai trabalhar no capítulo 2, a revelação da Santíssima Trindade. Tá? E aqui vai continuar o 2. O capítulo 2 vai continuar aqui. Isso aqui. Pronto. Aqui, ó. 2 continua. Vocês vão pausando aí o vídeo para ler. Depois aqui o 3, ó. Esforços de compreensão da verdade trinitária. Tá? Vai explicando aqui para nós. Olha só. Ele vai pegar o conceito dos pais da igreja, como Irineu. Tá vendo aqui, ó? Orígenes. Tá? Ele vai pegar aqui... Deixa eu pegar aqui, ó. Os pais capadócios, tá? Basílio o Grande,
e entre outros. Agostinho de Hipona, aqui ó. Tertuliano, que foi ele que inventou essa palavra trindade. Tá? Claro que a palavra trindade não tem na Bíblia, trindade. Mas o conceito tem, é bíblico. O conceito é bíblico. E foi esse camarada aqui, Tertuliano. Tá? Eu não sei porque a igreja católica não publica, né, as obras desse grande teólogo. Tertuliano foi um grande teólogo. Tá? Um grande teólogo. Então tá aqui, contribuiu muito para esse conceito trinitário, né? Aqui continua o capítulo 3, Tomás de Aquino, que foi um monstro, né? Você pega lá a sua Suma Teológica, tá? Depois aqui, ó, o capítulo 4, a compreensão dogmática da Trindade ou da Santíssima Trindade. Você pega aqui, ó, pronunciamentos oficiais do magistério, né? Os padres da igreja e da igreja, enfim. Aí vem os concílios, né? Vai citar os símbolos de fé, as confissões de fé, os credos, como o credo niceno, o credo niceno constantinopolitano e por aí vai. Tá? Olha aqui, ó. O capítulo 4 é imenso. Vocês vão pausando aí e vão lendo, né? Aí o capítulo 4. Vocês estão vendo aí? Ok? Aqui continua o capítulo 4, é extenso, é o maior capítulo. Ele faz a exposição, né? Aqui, ó, substância, hipóstase, significa. Vai explicando, né? De uma maneira que você compreende, tanto uma pessoa culta como uma pessoa inculta. Tanto o intelectual como o ignorante. Então, uma linguagem acessível. Acessível. Está aí, ó. Depois vem o capítulo 5, tá? Ele vai trabalhar a Santíssima Trindade no imaginário teológico, tá? Ele vai trabalhar conceito econômico, na economia, piedade, antropologia, familiar e por aí vai. Sexto, a doutrina trinitária numa situação cultural mudada, na cultura de hoje. Tá aqui, ó. Tá? Depois vem o capítulo 7, a comunhão trinitária, base para uma libertação social integral. Conceito filosófico, teológico. Olha aqui. A pericorese. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Deixa eu... ver se ele lá fica dando... Deixa eu voltar aqui. Pronto. A pericorese, né? O sentido de dança da Trindade. A íntima ligação, a conexão dos três, tá? Ele vai explicar aqui essa relação, pericorese. Depois aqui, ó, o capítulo 8, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, que ele vai trabalhar um por um. Depois ele pega glória ao Pai, origem e fim de toda libertação. Vai falar sobre o Pai, tá? Glória ao Pai. Depois, glória ao Filho, é o capítulo 10, aqui é o capítulo 9. Capítulo 10, glória ao Filho, o mediador da libertação integral. Depois ele pega aqui, ó, glória ao Espírito Santo, motor para a libertação integral. Olha só que interessante. Capítulo 12, né? Assim como era no princípio, a Trindade imanente em si mesma. Assim como era no princípio, a Trindade imanente em si mesma. A Trindade imanente, transcendente, né? Ele está tanto aqui no mundo, os três, que são eternos, são oniscientes, onipresentes, onipotentes, como está fora do mundo, né? O sentido de transcendência. Aí vem o capítulo 13,
agora e sempre, a Trindade econômica para nós. Interessante aqui, ó. Depois o último capítulo, né, o capítulo 14, pelos séculos dos séculos. A Trindade na criação e a criação na Trindade. Né? Aqui, ó. E o último capítulo, né, o último capítulo é o 15, né? 14, o último capítulo 15, ele termina com amém. Amém. A totalidade do mistério no fragmento. É como se fosse uma mensagem esse livro. E no final termina com amém. A totalidade do mistério num fragmento. Interessante, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Aqui tem um glossário, referências e livros do Leonardo Boff. Tá? Uma obra assim maravilhosa. Deixa eu pegar aqui o glossário para vocês, rapidamente, na página 359. 359. Vamos pegar aqui o glossário, né? De algumas palavras que ele vai usar aqui no livro. Talvez você não compreenda, né? Então tem esse glossário para você entender. Como aqui, ó. Ação ad extra. Tá? São as ações que a Trindade opera para fora do ciclo trinitário, como a criação do universo, a revelação, a salvação dos seres humanos. Outra aqui, ó. Ação ad intra. Ad extra, para fora. Intra é para dentro. Aqui, ó. Disse das ações intratrinitárias dentro do ciclo trinitário, como a geração do Filho e a expiração do Espírito Santo. Ação apropriada, ação própria, afirmação essencial, afirmação nocional, que é aquela que se baseia somente nas pessoas em sua distinção uma das outras. Há 4 afirmações nocionais. Primeiro, o Pai gera, o Filho é gerado, o Pai e o Filho, ou o Pai pelo Filho, expiram o Espírito Santo. O Espírito Santo é expirado pelo Pai e pelo Filho, ou através do Filho, a questão lá da filioque, né? Quem estuda a teologia sistemática sabe daquilo que eu estou falando. Tá? Anáfora, que ele fala sobre a ceia, né? Muito bom esse glossário aqui, ó. Ananinese, literalmente significa memorial. É a recordação depois da consagração do pão e do vinho, da paixão, da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Apofático, que literalmente significa sem palavra. É a atitude do teólogo diante do mistério divino. Após dizer tudo o que pode, respeitosamente guarda silêncio. Interessante, né? Disse que há uma teologia apofática, que termina no silêncio da veneração e da adoração. Arhe, expressão grega para expressar o fato de o Pai ser princípio, fonte e causa única na geração do Filho. O Filho foi gerado, não criado, tá? Ele é eterno. E na expiração do Espírito Santo. Aqui sobre arianismo, vocês conhecem, né? Que esse foi um bispo, né? Presbítero ali em Alexandria, e por causa dele desencadeou o primeiro concílio ecumênico, concílio de Nicéia em 325, carisma e por aí vai. Ó. Tá? Várias palavras aqui que ele vai explicando, economia. Tá? Essa palavra economia da Trindade, o que é isso? São as várias fases de realização do projeto de Deus na história, ou da progressiva revelação do próprio Deus no campo trinitário. O próprio Deus. No campo trinitário, economia significa a ordem da processão a partir do Pai. Em primeiro lugar, vem o Filho e em seguida o Espírito Santo. Maravilha, né? Ek, sobre o grego. Ekporelze, ou ekporelzis, termo grego para designar a procedência do Espírito Santo a partir do Pai, que é sempre Pai do Filho. Em latim, o termo é
expiração. Não é inspiração, tá? É expiração. Epiclese, celebração na qual se invoca o Espírito Santo. Aí vem aqui a palavra agora, expiração, né? Não é inspiração, expiração. Ato pelo qual o Pai, juntamente com o Filho, faz proceder a pessoa do Espírito Santo. Segundo os latinos, como de um único princípio. Os gregos fazem derivar o Espírito somente do Pai e do Filho, ou do Pai através do Filho. Então, o Espírito procede tanto do Pai como do Filho, né? A questão da filioque, Gênesis, a hipóstase aqui embaixo, ó. Então, tem muita palavra que ele vai falar, ó. Homoi, ósios. Essas palavras foram... Quem já estudou sistemática, histologia, conhece essas palavras aqui. Homoiósios e homoósios, tá? Homoiósios, literalmente, significa de natureza semelhante. É uma heresia, tá? Homoósios, literalmente, da mesma e igual natureza, que o filho tem a mesma essência, a mesma natureza do pai, tá? Inacessibilidade, kenosis, que é o autoesvaziamento, né? Aniquilamento. Koinonia, missão, mistério, o modalismo, também chamado de sabelianismo ou unicismo, a monarquia, interessante, né? Monarquianismo, monoteísmo, natureza divina, noção, patrek, aqui ó, patrek, significa pelo pai, literalmente, né? Perré, expressão grega para designar o Pai como fonte única e infinita, da qual jorram o Filho e o Espírito Santo. Então é maravilhoso. Aqui, ó, pericorese, palavra grega que literalmente significa uma pessoa conter as outras duas. Uma pessoa conter as outras duas, no sentido estático. Ou então cada uma das pessoas interpenetrar as outras e reciprocamente, sentido ativo. O adjetivo pericorético quer designar o caráter de comunhão que vigora entre as divinas pessoas, tá? Interessante isso. Ele explica aqui no livro, né? Então são várias palavras que ele vai te ajudar a você entender o livro. Se nós pegarmos aqui, ó, a página 22, olha o que ele vai falar. Eu achei fantástico o que ele fala aqui, ó. Todo o livro é fantástico, né? Olha o que ele vai falar, ó. Diante da Trindade convém calar em adoração. Ele vai falar assim, ó. Já no prefácio queremos expressar o que melhor caberia na conclusão. Diante do augusto mistério da comunhão trinitária, devemos calar. Mas calamos somente no fim do esforço de falarmos o mais adequadamente possível daquela realidade para a qual não há nenhuma palavra adequada. Calamos no fim e não no começo. Só no fim o silêncio é digno e santo. No começo seria preguiçoso e irreverente. As palavras morrem nos lábios. Os pensamentos se obscurecem na mente. Mas o louvor incendeia o coração e a adoração faz dobrar os joelhos diante do mistério da Santíssima Trindade. Que maravilha, né? Meu Deus do céu. O camarada estava inspirado quando escreveu esse negócio aqui. Olha só. Deixa eu pegar mais umas frases dele aqui. O livro todo é maravilhoso, né? Que ele vai trabalhar. Ó. Aqui, ó. Deus é a união dos três únicos. Deus é a união dos três únicos. Como devemos pensar a unidade dos três? Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são, para a fé cristã, um só Deus. Como explicar isso? Sem cairmos no politeísmo. Encontramos, né, na reflexão teológica duas explicações principais. A primeira parte do Pai. É a opção dos teólogos gregos. Segundo eles, o Pai é a origem e a fonte de toda a divindade. Ele comunica toda a sua substância ao Filho e ao Espírito Santo. Os três são consubstanciais
O que tem um tem outro, né? Significa. E por isso um só Deus. Nesta visão há o risco de introduzirmos uma espécie de teologia, de teogonia, né? Um Deus criando outros deuses. Significa teogonia. Quer dizer uma gênese de Deus, um princípio, né? O Pai, não sendo causado, causa o Filho e faz proceder de si mesmo o Espírito Santo. Persiste também a tentação do subordinacionismo diário, uma heresia, né? Segundo isso, o Filho e o Espírito Santo estariam subordinados ao Pai. Haveria uma hierarquia desigual entre as divinas pessoas, tá? O Pai manda no Filho e o Filho manda no Espírito Santo, tá? Interessante aqui. A segunda explicação parte da natureza divina e espiritual. É a posição dos teólogos latinos. E aqui ele vai puxar a sardinha para os teólogos latinos, né? Para eles, Deus é, antes de tudo, um espírito absoluto que pensa e ama. A suprema inteligência de si se chama Filho. E o infinito amor, o Espírito Santo. Ou então, Deus é o sumo bem que intrinsecamente se expande. A completa auto-entrega de si designa o Filho e a relação de amor entre Pai e Filho. Significa o Espírito Santo, o elo de união entre ambos. Nesta perspectiva, o risco da teogonia não está totalmente descartado. Teogonia, explicando para você que não entende, é um Deus criando outros deuses, como acontecia nas mitologias, tá? Não funciona aqui o princípio metafísico da causalidade aplicada a Deus. Aplicada a Deus? Onde tudo é eterno, pode-se falar de geração e expiração. E expiração? Além do mais, persiste o risco do modalismo, né, de Sabélio, segundo o qual a mesma natureza divina ou o mesmo Espírito absoluto se mostraria sobre três modos distintos ou três concretizações diversas, mas finalmente permaneceria sempre a unicidade do mesmo Espírito absoluto. Isso aqui é heresia, né? Permaneceríamos assim nos limites do monoteísmo pré-trinitário. Então ele vai continuando aqui falando desse conceito, né? Deus é a união dos três, único. Não é uma única pessoa, um único ser que se manifestou em três formas diferentes, como Pai, como Filho e como Espírito Santo, sendo a mesma pessoa. Não. Isso aí é heresia, né? A heresia de Sabélio, o sabelianismo, o modalismo, ou também o monarquianismo. Então, ele trabalha esses conceitos, né? Olha só o que ele fala aqui, ó, também. Todo o livro é maravilhoso, né? A Trindade como mistério de inclusão. Olha ele, o que vai falar aqui, ó. Olha o que ele vai falar. A razoabilidade da fé na Trindade transparece melhor quando confrontada com o monoteísmo e o politeísmo, em diálogo com a unidade e a pluralidade. No monoteísmo, nos defrontamos com a solidão do uno. Por mais rico e pleno de vida, inteligência e amor que ele seja, não terá jamais alguém ao lado dele. Mono, um único Deus. Né? Mono, um teísmo, ou theos, Deus, né? Um único Deus. Politeísmo é vários deuses. Ele estará eternamente só. Todos os demais seres lhe serão subalternos e dependentes. Se comunhão houver, ela será sempre desigual. Interessante, né? No politeísmo, na compreensão comum, temos a ver com a pluralidade de divindades, com hierarquias e diferenças de natureza, um Deus maior que o outro, um Deus mais poderoso que o outro, tá? Diferenças de naturezas, benéfica ou maléfica, esvai-se a unidade divina. Cada uma destas expressões religiosas encerra um momento de verdade que deve ser recolhida. A percepção
que na experiência do mistério há unidade e diversidade. Não existirá a união dos diversos. Os diversos? A diversidade não poderá ser a revelação da riqueza da unidade? Aqui ele vai explicar. A fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, isto é, na Trindade, vem ao encontro destas indagações. Na experiência do mistério, há sim a diversidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ao mesmo tempo a união desta diversidade, mediante a comunhão dos diversos, pela qual eles estão uns nos outros, com os outros, pelos outros e para os outros. O cara é filósofo, meu irmão, mas você compreende perfeitamente o que ele quer dizer. Tá? A Trindade não é escogitada para responder à problemática humana. Ela é a revelação de Deus, assim como Pai, Filho e Espírito Santo, em eterna correlação, interpenetração, amor e comunhão com o que são um. Com o que são um só Deus. Porque Deus é trino, significa a união da diversidade. Tá? Se Deus fosse um só, haveria a solidão e a concentração na unidade e a unicidade. Se Deus fosse dois, uma díade, não trindade, né? Uma díade, Pai e Filho somente, haveria a separação. Um é distinto do outro. E a exclusão. Deixa eu pegar aqui. E a exclusão, que é um não é o outro. Mas Deus é três, uma trindade. Os três evita a solidão. A trindade não é solitária, né? Os três evita a solidão, supera a separação e ultrapassa a exclusão. A trindade permite a identidade, o Pai. A diferença da identidade, o Filho. E a diferença da diferença, o Espírito Santo. A Trindade impede um frente a frente do Pai e do Filho, numa contemplação narcisista. A terceira figura é o diferente, o aberto, a comunhão. A Trindade é inclusiva, pois une o que separava e excluía, Pai e Filho. O uno e o múltiplo, a unidade e a diversidade se encontram na Trindade. Como que circunscrito e reunidos. Os três aqui significa menos o número matemático do que a afirmação de que, sob o nome de Deus, se verificam diferenças que não se excluem, mas incluem, que não se opõem, mas se põem em comunhão. A distinção é para a união. Por ser uma realidade aberta, este Deus trino inclui também outras diferenças. Assim, o universo criado entra na comunhão divina. Que maravilha, né, meu? Meu Deus do céu. Deixa eu pegar mais uma parte aqui. Tá? Todo o livro é maravilhoso. Deixa eu pegar mais uma parte aqui, ó. Para vocês verem. Muita coisa que ele trabalha aqui. Aqui, ó. É o capítulo 4. Tá? A última parte que ele vai trabalhar aqui, ó. Conclusão. 7 proposições da ortodoxia trinitária. Página 156. Vamos lá. Página 156. Ele dá uma sistematização da Trindade, né? Fantástica. A melhor obra que eu li. Não tem outra. Não tem outra. Conclusão. 7 proposições da ortodoxia trinitária. Lembrando que ortodoxia significa doutrina correta, ensino correto. É isso que significa. Para aqueles que não sabem, ok? Aqui, ó. Ao cabo de todos esses esclarecimentos, podemos resumir em 7 proposições as afirmações principais da fé ortodoxa trinitária, assim como foi elaborada pelo pai da igreja. Ou melhor, como foi elaborada pela igreja. Primeira proposição.
sobre a primeira pessoa da Trindade. É Deus Pai, Criador onipotente do céu e da terra, princípio sem princípio, fonte e origem da vida trinitária. Ele é o Pai do Filho unigênito. É também princípio ativo, expirador do Espírito Santo. Tá? Interessantíssimo, né? Que ele vai citar aqui. E aqui estão as páginas, né? Que ele trabalha esse conceito aqui, ó. Aqui estão as páginas. Aqui, ó, 48, 50, 55, 60. Você vai nessas páginas aqui, que ele vai explicar esse conceito. Ok? A segunda proposição, concernente à segunda pessoa da Trindade, é o Filho, eternamente gerado do Pai, não sendo por isso criatura. Por comunicação recebe do Pai a natureza divina, a essência e a substância, não por ato arbitrário de vontade, nem por qualquer coação extrínseca. Sendo consubstancial ao Pai, é dele, verbo, imagem e sacramento, tanto na esfera intratrinitária, quanto em sua missão encarnatória, a encarnação. E aqui são as páginas que ele aborda isso. Ou a questão que ele aborda isso, né? Na verdade, pegou de um dicionário, né? Um dicionário. A terceira proposição é sobre o Espírito Santo, tá? Aqui, ó. A quarta proposição se refere às propriedades e às missões salvíficas das pessoas divinas, na ordem imanente, que é a Trindade em si mesma, diz-se que é o próprio do Pai, a inacessibilidade e a paternidade, do Filho, o ser gerado, do Espírito, o ser expirado do Pai e do Filho, também pelo Filho. Na ordem da história da salvação, Trindade econômica, a fé crê e professa que o Pai é a origem da história da salvação e das missões do Filho e do Espírito Santo. Em outras palavras, o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica a obra da salvação. A Trindade está em ação. Você vê isso claramente em Efésios capítulo 1, dos versículos 3 ao 14. A Trindade em ação ali, para a salvação dos homens. A quinta proposição tange a distinção entre as divinas pessoas na esfera intradivina. As pessoas se distinguem pela relação de procedência e origem. Elas são distintas para se unirem, e a distinção se funda na oposição mutuamente relativa entre as divinas pessoas, como a paternidade, filialidade, expiração, ativa e passiva. A sexta, tá? Concernente à comunhão que vigora entre as três pessoas divinas. Tá? Não há desacordo entre a Trindade. Não há briga entre a Trindade. Não há ciúme. Há uma intensa comunhão, interconexão. E a sétima, diz respeito ao caráter de mistério da revelação trinitária. Tá? Mesmo revelada, a verdade sobre a Santíssima Trindade permanece um mistério. Né? Nós só iremos compreender quando chegar no céu. Sempre aberta a novas compreensões humanas e, por fim, constitui um mistério absoluto que se nos entrega em liberdade e amor para a nossa divinização. Esse mistério é essencial e, por isso, permanece mistério também na eternidade. Interessante, né? Maravilhoso essas 7. Isso aqui é maravilhoso para você dar aula, para você pregar. Então, é um material, queridos. E tinha muito mais coisas aqui para nós mostrarmos, mas creio que é suficiente, né? Leonardo Boff dá show nessa obra. Né? Qualquer curso de teologia ou cristologia que você for fazer, o professor, de fato, se conhecer essa obra, ele vai indicar. Pode ler tranquilamente, não tem heresia, tá? Ele é totalmente ortodoxo aqui. Tá? O Leonardo Boff, ele sistematiza de uma maneira mais clara, específica, coesa,
a doutrina da Santíssima Trindade. E se vocês gostaram de mais um vídeo aqui, de mais um review aqui no canal, deixe o seu joinha, o seu like, comente aqui se você gostou ou não gostou, tá certo? Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até as próximas indicações.